O Roger tentou tanto e deu tão mau resultado essa dupla. E o Guerrinha faz mais ou menos 1 ano e meio que diz isso. Eu enchi o saco das pessoas que me ouvem falando nisso. Eu chegava aqui, porque eu vi os dois jogar 2, 3 partidas, eu digo, não, mas são iguais. Não vai render. Mas não adianta eu ver, quem tinha que ver era o Roger, né? E o Roger não viu, né? É que agora ele tá recebendo, Guerrinho, o cara que deveria, que é o que vai fazer o que o Bruno Henrique deveria fazer e não tem mais a capacidade orgânica para fazer. Foi um baita jogador o Bruno Henrique. No Palmeiras ele era o dono do time, espetacular. Liderança, ele é uma grande liderança. Teve bons momentos, mas essa função demanda, do jeito que o Roger quer, demanda muito do jogador. Porque ele tem que ser híbrido, ele tem que ser volante, na hora que precisa ser volante, marcador, e ele precisa estar na área rematando, precisa estar construindo. O Léo, ele sai todo jogo meio campista. Os Gris fizeram uma matéria, ele sai todos os jogos entre o minuto 60 e 70. Ele não aguenta. Cara, é isso. Demanda cara, e aí todo mundo pensa que o Bruno Henrique não joga nada. Agora, ele não consegue mais aquela potência que ele tinha de chutar, né? Assim, eu acho até que dá pra pensar num time com o Bruno Henrique mais à frente. Dá pra pensar no Bruno Henrique como uma alternativa, porque mesmo que tenha 25 anos o Alan Rodrigues, né, que é um jogador dinâmico, eu não vi ele jogar partidas inteiras no Argentino Júnior, mas vi vídeos, ele é um cara muito dinâmico, de entrar na área, de arrematar. É o que o Inter busca nesse jogador. Aí vamos conferir agora se ele vai se adaptar, se vai ter a qualidade para entregar para o time. Mas o Bruno Henrique pode ser uma boa alternativa. O Alan Rodrigues dando certo para jogar 15, 20 minutos no seu máximo, na sua plenitude. Mas desde que, né, Léo, ele vá bem, porque a gente está falando da questão física. Mas a gente está vendo o Bruno Henrique em algum tempo já indo mal desde o começo. Antes de estar cansado, antes da intensidade dos jogos ficar ruim para ele, pelo tudo que a gente já sabe. Ele está mal tecnicamente. Eu ontem à noite, ao invés de fazer aquilo que o Guerrinho e o Potter fazem seguidamente, que é transar, eu fui ver... Não, jantar. À noite jantar. Eu fui ver o jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo. A velocidade do jogo não dá para o Bruno Henrique. Mas Pedro, não dá pro Thiago Maia. Quer ver uma coisa? No primeiro jogo do ano, no primeiro jogo do Brasileiro do Inter, quem é que faz o gol dentro da área, lá no Maracanã contra o Flamengo? Ele? Bruno Henrique. Mas é uma exceção para confirmar a regra, né? Mas, Diogo, será que daqui a pouco o lugar dele não é mais pra frente? Será que daqui a pouco o lugar do Bruno Henrique não é naquela posição ali que tá meio que Wesley, gente pedindo Tabata... Sei lá, eu tô chutando, talvez não pra todo jogo, Diogo, pra ele entrar ali, porque o Bruno Henrique tem um bom passe. O Bruno Henrique tem um bom chute. Será que não é legal ele estar mais próximo do gol? E não tendo que voltar pra marcar, porque aí arrebenta o cara. Eu vou pegar o Benabei. O Benabei é um baita atacante. Um péssimo defensor. Mas aí é Alan Patrick, né? Esse é o grande problema do Inter. Que no setor crucial, no setor que precisa fazer um jogo dinâmico, o Inter tem 2 jogadores que já não conseguem mais ter essa dinâmica. O Bruno Henrique e o Alan Patrick. E o Thiago Maia, por característica, embora seja mais novo, não é esse jogador também que faz a bola. O Fernando. Mas aí tu vai dizer o Fernando. O Fernando é um craque da camisa 5. O Fernando desenvolveu na Europa uma inteligência para jogar e uma leitura de tempo e espaço que poucos jogadores têm. E ninguém fica na Europa o tempo que ele ficou enganando. Então o Fernando é um craque da posição. O Fernando conseguia compensar isso com uma leitura de jogo e uma inteligência tática. O Thiago Maia tem uma outra característica, não consegue e não tem a velocidade que deveria ter para compensar essa falta de leitura de tempo e espaço, que poucos jogadores têm. Não é flauta, mas o Inter vai ter uma grande notícia no mês de agosto. E é uma notícia inversa, porque o Inter será eliminado da Copa do Brasil e será eliminado da Libertadores. Fica só com o Brasileirão. E diante disso o Inter vai ter a melhora que teve todos os anos, quando ficou com apenas uma competição, com esse modelo de jogador que tem. E é chato dizer isso, que parece uma brincadeira. Mas a verdade é essa. Se repete. A verdade é essa. É o que pode acontecer com o Grêmio agora. Talvez aconteça. Só que o Grêmio, diferente do Inter, o Inter a gente já sabe que esse time, quando descansa, ele pode render. Sim, o Grêmio a gente não tem essa certeza. O Grêmio a gente não tem. Pode render? Pode, o Grêmio. Verdade, mas o Grêmio vai precisar de algumas outras coisas. Agora, o Inter a gente já sabe. Ontem, vendo o jogo do Flamengo, que perdeu, mas que poupou os jogadores. O Flamengo ontem... Tu viu o cara que entrou do QV do Atlético de Madrid, o Samuel Lino? Não, mas aquele cara tentou 8 dribles e deu os 8 dribles. Meu Deus do céu. O nível dele era muito acima dos demais. Aí o Cuca tira o lateral, Guerrinha. O Saravia se machuca e ele puxa o volante pra ele. E aí ele disse, não, tá errado, bota o Lianco pra marcar.
E o Lianco vai marcar na primeira, o cara passa pelo Lianco como um adulto passa por uma criança. Pela esquerda, né? Só que o que é importante é o nível ganho. E eu até, vocês falavam do Flamengo, de repente gastar demais e tal, o que vai acontecer no futuro. Não gasta demais. Mas o nível nos próximos 2, 3 anos deste Flamengo que a gente está vendo é a reconstrução do Flamengo. É não perder, tá? O Flamengo ontem estreou. Os jogadores estrearam. Estreou ontem o lateral direito, foi da seleção, rodou pela Europa. O Emerson Royal. Estreou o Saúl, que veio do Atlético de Madrid, que é um meio-campista. O Samuel Lino. E tudo no segundo tempo. E começou o jogo com o Matheus Gonçalves, que é banco. E depois entrou um cara... O Matheus Gonçalves, eu acho que nem banco é. Ou melhor, é banco porque botam 11 jogadores. Mas ele não tá entre os 5 que vai entrar normalmente. Teve um jogo contra o Grêmio. Ele joga o Arrascaeta, né? O Flamengo usou reservas. Lembra que o Matheus Gonçalves acabou com o jogo? Isso, me lembro, fez um gol aqui. Pobre do Ceará, que vai jogar com o Flamengo agora no fim de semana. O Flamengo poupou os melhores para jogar com o Ceará. Eu não vi o jogo de ontem, eu vi o jogo de domingo, Atlético e Flamengo. Foi o Flamengo e Atlético pelo Maracanã também. E aí o Flamengo ganhou por 1-0. O Flamengo teve muita dificuldade contra o Atlético no domingo. O Flamengo chegava a arrematar de fora da área. Não tinha facilidade de entrar na área. Eu acho que o Cuca encontrou um jeito... ontem. O Cuca encontrou um jeito chegando, né? de diminuir o perigo do seu time diante do Flamengo. Não que ele não vá perder, o Flamengo é muito mais time que o Atlético Mineiro, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu acho que o Cuca achou um jeito. Diz, olha, aqui nós vamos sofrer menos. Aqui a chance de eles nos matar é menor. Então eu não acho que esteja assim, muito tranquila a vida do Flamengo, ele em desvantagem. Mas ele vai ter que ralar. Eu até acho que o Flamengo contra o Atlético, ele foi eliminado ontem. Eu até acho que o Atlético não perde o jogo do Flamengo lá. Mas o que mais chama atenção eu não sei o Flamengo, tá o Atlético Mineiro, assim na Copa do Brasil. Se tu pegar a escalação do Atlético Mineiro, nós estamos falando de jogadores experientes, jogadores com muita corrida, e que, olha, estão entre os 5 melhores grupos do país. E o Atlético se posicionou nos 2 últimos jogos como se, eu vou ter que jogar aqui de forma pequena. No jogo de domingo, o Cuca fez algo que raramente tu vê um técnico fazer. Ele botou o time dele a fazer perseguições longas. Então tu marcava o Pedro Ernesto saía, eu ia atrás do Pedro Ernesto. Ele fazia. Ele fez isso. E é uma característica do Cuca. Nesse jogo de ontem, pelo menos a minha impressão, ele posicionou o time com as linhas muito baixas. E aí deu a bola pro Flamengo e esperou uma escapada. Numa escapada, num erro de saída de bola, uma troca de passe do zagueiro, estavam trocando passes ali porque o Atlético também tinha avançado um pouquinho, mas eles estavam esperando atrair o Atlético para sair jogando, para tentar pegar algum espaço nas costas dos jogadores do Atlético. O Atlético chegou ao gol. Depois saiu o Hulk e o Atlético abdicou do ataque. Os últimos 10, 12 minutos foi de meia linha. Foi o momento do sufoco, que até então o Flamengo tinha domínio, tinha maior posse de bola, aquela coisa toda que a gente repete aqui, mas ele tinha uma bola... Mas não tinha a bola dentro da área, né? Tinha um chute fora da área no travessão, no primeiro tempo. Do Everton. E tinha uma defesa do goleiro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo e tem quase algo não chegou. Flamengo, primeiro, o Maracanã, ele virou assim um estádio assustador, né? Porque o Flamengo, em nenhum jogo do Flamengo, mesmo com o time reserva, misto, muitas competições, Guerrinha, o Flamengo sempre termina correndo, lutando e pressionando. E tu tem a sensação que se tiver mais 30 segundos sai um gol. E o estádio em cima... O Flamengo conseguiu isso. Eu acho que o Flamengo... Ontem deu 5-0 pro Flamengo. Não, é que o Flamengo, eu acho que o Flamengo não tá muito preocupado com a Copa do Brasil. É que ele não vai ganhar todos os jogos, né? Não existe ponto, isso. Tá? Que tu vê que a gente pode ter fora da Copa do Brasil Palmeiras e Flamengo. É verdade. Mas o Palmeiras a gente já tinha dito, né? O Palmeiras... Olha o tamanho do tombo do Inter, né? E do Inter. Olha o tamanho do tombo do Inter. O Palmeiras não tem o mesmo time dos outros anos.